Como é que a gente conversa sobre menstruação com as meninas que ainda não menstruaram? Essa é uma questão que mães vivem, é uma questão que as escolas vivem, os educadores, educadoras, e isso está muito atrelado à visão de quem está falando a respeito disso, sobre como foi essa experiência ou como vê a menarca. Bom dia para todo mundo que está entrando. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho, e a gente está começando mais um bate-papo ao vivo, que eu acredito que em breve deva mudar de horário. Eu não sei, eu ainda estou em dúvida. Eu tenho feito perguntas e respostas às sextas-feiras, 12h30, e eu vejo que me parece que as pessoas têm mais tempo de estar disponíveis para assistir, para participar. Bom dia, Rosita. Bom dia para todo mundo que está entrando. Então, ainda estou um pouco na dúvida sobre por quanto tempo eu sigo nesse horário das 8, ou se eu passo tudo para o 12h30, horário de Brasília. Vamos ver o que o universo fala, né? E hoje o nosso tema aqui é sobre como falar sobre a primeira menstruação com meninas, como apresentar esse universo. Mas eu trago uma questão aqui para todos vocês que já estão entrando. Quando vocês lembram da primeira menstruação de vocês, essa memória traz qual sensação, sentimento? Ela pode trazer vergonha, constrangimento, medo, alegria. Acontece que alegria, ovacionar esse rito é algo que a minoria viveu, né? Tem muita gente que vive com indiferença, tem gente que não sabia do que se tratava, tem gente que ficou com vergonha por ter menstruado. E geralmente essa primeira experiência impacta tanto o conceito que a gente tem sobre menstruação, que tem muita gente que tem problemas menstruais desde a menarca. E isso ou é uma questão que já vem da ancestralidade, né, do feminino ancestral aí que tinha tantas dores em relação ao feminino, e o ciclo menstrual é algo absolutamente feminino, ou vem justamente dessa primeira experiência com a menstruação que foi traumática num certo âmbito. Eu, por exemplo, lembro que... Vocês lembram o que vocês sentiram quando vocês menstruaram pela primeira vez? Quem lembra? Coloca aqui para mim nos comentários uma palavra que resuma essa experiência para vocês. Se eu fosse colocar a minha, seria indiferença. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui indiferente a esse rito de passagem. Eu menstruei no dia... Bom dia, teacher Corbellini. Eu menstruei no dia 1º de maio de 1994. Susto, medo. Cristiane, muita gente sentiu isso, constrangimento, a Elizabeth. Bom dia, Alzira. Bom dia, Alzira tá na Angola? Alzira, ou é Moçambique? Não me lembro, mas eu lembro de você, viu? Vergonha, a Lica, assustada, satisfação porque minha mãe me acolheu e disse que se abriu uma flor com alegria, já que isso é tão amoroso e tão raro. Você foi muito privilegiada, você já tinha uma mãe consciente disso. Bianca, vergonha. A Alzira tá na Angola, seja bem-vinda, Alzira, sempre. A Mariângela, vergonha. São poucas como a Jaque, né? Então, eu tava contando que eu vivi a menarca em 1º de maio de 94. Eu tinha 13 anos. E foi um dia, uma data em que o Brasil tava em luto. Porque pela manhã o Ayrton Senna morreu. Foi o dia da morte do Ayrton Senna. E tava todo mundo tão passado com aquilo, tão em luto, que eu fui ao banheiro, vi que eu tinha menstruado, eu sabia onde tinha absorvente, eu morava com uma prima mais velha,
E eu pus depois, só avisei a minha tia que me criou. Olha, eu menstruei, já pus absorvente. Pronto, foi isso. Foi isso. E minha vida continuou. E hoje eu sou mãe de uma menina. Uma menina que tem 7 anos. E uma menina que entende um pouco do que eu faço. Ela entende que a mãe dela trabalha com útero, ovários, ela já me perguntou sobre tudo isso. Hoje o tema da live, esqueci de colocar, Manu, desculpe, é como falar sobre a primeira menstruação com meninas, como a gente passa isso para meninas, tá? Ficou com vergonha, assustada, sozinha, perdida, nem lembro quando foi, olha. E a Gaia, minha filha, por exemplo, me vê plantando a lua, né? Que é colocando sangue menstrual nas plantas aqui de casa. Olha como elas estão bonitas. Olha essa comigo, ninguém pode, como tá linda. Aqui tem várias plantas. Olha, pra lá tem mais. Todas elas estão com meu sangue. Eu planto a lua, né? Olha a beleza de pele e alma. Ela tem uma filha de 10 anos. E a Gaia, ela já vê isso como algo bonito, como algo natural, como algo importante. Ela me vê, sim, às vezes com cólicas, com dores, né? Eu tenho endometriose profunda, ela é assintomática, mas quando eu menstruo, me dá uma derrubada. Então eu me permito ficar mais deitada, mais na cama e falo, filha, hoje eu não tô legal. Eu vou precisar que você faça o seu leite, que você faça as suas coisas e eu vou te ajudando conforme eu puder. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu explico pra ela que isso não veio pra doer, né? Que é porque eu tô com uma doença autoimune e quando eu como o que eu não devo, eu sinto dor. Hoje, por exemplo, eu estou com dor. Agora, nesse momento, eu tô com dor. Eu acordei com dor. A minha menstruação veio de surpresa e eu achei que eu tava com sangramento na ovulação. Começou 2 dias atrás e eu tava tão disposta, tão bem, que eu falei, eu tô no período fértil, porque a minha menstruação tá um pouco irregular agora. Acho que é o início do climatério, mas acho também que é endometriose. E hoje eu tô com dor. E eu sei porque eu tô com dor. Porque nesse fim de semana, eu tava de TPM, não tinha notado, eu achava que eu tava ovulando, porque eu tava com muita disposição e um sangramento leve, que acontece às vezes na minha ovulação. E tomei sorvete. Sorvete vai açúcar, leite e, dependendo do tipo de sorvete, glúten. 3 venenos para endometriose. 3 venenos para todo mundo, mas para quem tem endometriose e adenomiose, o efeito é maior. Então, hoje eu tô pagando o pato. Hoje é o dia da Caíme pagar o pato pela má alimentação com endometriose profunda. Eu acho que o mais importante é assim, a gente saber de onde vem a dor. Mas, retomando o nosso assunto de hoje, muita gente pensa que para introduzir essa visão sobre a primeira menstruação de uma maneira bacana para as meninas tem que ser através das escolas. Eu vejo que é através da comunidade, família, escola, sociedade, o ambiente que a gente vive e a gente convive. Mas a verdade é que o ambiente e o lugar onde essa menina vai ter os primeiros conceitos dela sobre a menstruação é dentro da própria casa. Então, o que a mãe pensa e sente em relação à menstruação é o que ela vai passar para essa menina. Então, a gente tem que começar esse trabalho na comunidade, por quê? Porque é um meio da gente alcançar essas mães. Acontece que tem um trabalho a ser feito, que é quebrar as objeções, os tabus que as mães têm com a menstruação. Então, a gente tem uma questão aí de políticas públicas menstruais. Poderia ser mais simples. Se não tivessem criado tantos preconceitos em torno do ciclo menstrual da mulher, tantos tabus, e se as mulheres não sofressem com tantos problemas, que é uma consequência de desconhecer esse oráculo que a gente tem no corpo. Quando eu não entendo para que serve a menstruação,
e eu ainda tenho aquela visão de que ela existe só para engravidar, e como eu não vou engravidar, eu vou bloquear essa menstruação, a gente já rompeu com esse rito. A gente já está fechando as portas para utilizar esse mapa comportamental que a gente tem e compreender que cada desconforto está falando algo a nosso respeito. Então, eu, Karime, hoje com dor aqui, menstruando, sei que essa dor está vindo como consequência da alimentação que eu tive no fim de semana. Então, adianta eu blasfemar a menstruação? A culpa é do ciclo menstrual? Não. Essa dor está falando sobre mim. Por que que eu fui ingerir leite, que eu não posso, que tem caseína, glúten e açúcar no fim de semana, e não foi pouco, não foi pouco. Eu tomei sorvete e foi um tantão. Então, adianta eu colocar a culpa na menstruação agora? Inconsciente, eu iria reclamar e brigar com a menstruação. Olha que saco, eu tô sofrendo, tô com dor, que porre. Não, isso aqui, essa dor tá me falando sobre a minha alimentação, sobre como eu ocasionei essa dor que chegou aqui agora. E quantas mulheres vivem inconscientes disso, blasfemando a menstruação e passando essa visão para as meninas? Quantas meninas estão começando a menstruar e ouvem dentro de casa, e agora vai começar a ter TPM? Por quê? Porque não existe um trabalho social de pulverizar esses conhecimentos e explicar que o período pré-menstrual é o nosso tempo para meditar. É um período que vai trazer as nossas sombras muito mais latentes para a gente enxergar e trabalhar tudo aquilo que a gente não vai repetir no próximo ciclo. E essas sombras vêm em formato de alterações de humor e especialmente de desconfortos no corpo, que falam sobre a nossa energia feminina, masculina, alimentação, estresse, ansiedade, situações vividas ao longo do ciclo. Então, a única forma da gente conseguir introduzir essa visão sobre a menarca para meninas de uma maneira que não é romantizada, de uma maneira que é real, onde ela vai entender que isso vai impactá-la conforme os seus hábitos ao longo do mês, é mudando a relação que as mulheres têm com a menstruação, que as mães têm. Isso não é fácil, isso não vai ser de um momento para o outro. Há quanto tempo a Lei Áurea foi assinada e há quanto tempo nós continuamos sendo racistas, cometendo crimes sem perceber e cultuando ainda uma sociedade que exclui os negros? Há quanto tempo nós, mulheres, somos excluídas de tantas coisas na sociedade, tivemos os nossos direitos totalmente vetados há tanto tempo, lutamos para ganhar até os homens. A gente está no século XXI, gente. Eu acho tão engraçado quando eu ponho a mão e fico os cílios do filtro, ó. Sabe? Então, tem que, por exemplo, né? Muitas de vocês vêm aqui e perguntam, Karime, como é que eu falo sobre menstruação com a minha filha? Eu acho que essas mulheres que estão aqui já me perguntam, já vão falar de um jeito melhor. Porque elas já estão aqui, elas já chegaram aqui para entender do que se trata. E já estão mudando a relação com o ciclo. Então, como elas vão conversar sobre menstruação? A partir daquilo que elas estão aprendendo, que elas estão vivendo, que elas estão entendendo. Agora, quando eu desconheço tudo isso, sofro com menstruação, acho que isso me atrapalha, que isso só vem para eu ter filhos, não entendo que isso é um oráculo, aí vai ficar difícil. Aliás, gente, ainda está disponível a Masterclass, o ciclo menstrual é um oráculo, saiba usá-lo a seu favor, que vocês podem assistir de graça, tá? Eu só preciso do e-mail de vocês para enviar. Então, vocês podem escrever oráculo aqui nos comentários, que eu vou mandar essa aula para vocês por e-mail, tá? Escrevendo oráculo aqui nos comentários, por mensagem privada, eu envio a página onde vocês põem o e-mail para vocês poderem receber essa Masterclass. Essa Masterclass é justamente para quem não faz ideia de que o ciclo é um oráculo e o quanto é importante a gente aprender a usufruir disso tudo, tá? E fica o convite também para quem é mãe, tia, trabalha com crianças,
para entender isso e poder falar disso num lugar de fala de acolhimento, de conhecimento e de apoio às meninas. E isso é para qualquer pessoa, para qualquer mulher. Para a gente mudar algumas coisas na sociedade, a gente faz um trabalho de formiguinha, mas as formiguinhas, elas se comunicam, né? E aí, quando a gente olha um formigueiro, como funciona o sistema mesmo de um formigueiro, não sei se vocês já viram, eu lembro que quando eu era menina, eu lembro que eu fui na Exalc, a Faculdade de Agronomia da USP, lá em Piracicaba, que eu estudei em Piracicaba, eu fui em algum lugar ali que era, eu esqueci o nome, mas é um lugar de insetos, para você conhecer a vida dos insetos. E aí tinha um vidro que dava para ver um formigueiro por debaixo da terra gigante, uma cidade, né? E as formiguinhas, elas se encontram e elas só passam a anteninha assim e elas se comunicam por aquilo. Vocês já viram as formiguinhas quando elas estão andando e elas se cruzam? Que elas fazem como se fosse uma reverência, uma para outra, elas se encostam e passam. Elas vão se comunicando ali. Esse trabalho aqui, ele é um trabalho de formiguinha, mas cada uma de vocês que vem, passa aqui, encosta a anteninha na minha e vai encostando na de outras, vai repassando tudo isso, né? Então eu dei como exemplo aqui, já que esse rito de passagem à menarca é tão excluído da sociedade, as pessoas não sabem como lidar, assim como não sabem como lidar com a menopausa também, quando a gente olha o que fizeram com os negros, e a gente vê que até hoje a sociedade é racista, né? A gente pode pegar como exemplo a lei de cotas. A lei de cotas é uma coisa que muita gente é contra, né? Por quê? Porque eu tenho que ter uma cota para pessoas negras, por exemplo, e aquela cota é dela, mas isso não significa, esse é o pensamento de muita gente, e eu entendo. Isso não significa que aquela pessoa está qualificada para preencher aquela vaga, mas ela está preenchendo porque é uma cota. Assim como acontece com as pessoas com deficiência, como eu. Existem leis, as pessoas precisam, as empresas com mais de 100 funcionários precisam ter um percentual do seu efetivo em pessoas com deficiência. E aí tem é uma cota que é difícil de preencher, porque não se encontra pessoas com deficiência qualificadas, treinadas e tudo mais. As empresas precisam cuidar desses treinamentos. E o que acontece? Essas cotas vão colocar pessoas que sim, muitas vezes não estão qualificadas, mas precisa ter um início na sociedade de lugar de voz para essas pessoas, para que essas pessoas estejam nesses lugares, se qualifiquem e outras possam vir depois. Então o começo nem sempre é ideal, mas ele vai chegar a ser ideal depois de um tempo. E isso acontece quando a gente está falando sobre como falar sobre primeira menstruação com meninas. Então, a gente pode começar com programas dentro das escolas, de ONGs que já existem, né? A gente pode começar com mostrar um vídeo da Karime, dependendo da idade da pessoa, né? Sobre o que eu tô falando, por exemplo, essa masterclass que eu tô oferecendo para vocês, do seu ciclo Seu Oráculo, aprenda a usá-lo a seu favor, é uma aula muito didática, que qualquer professora assistindo vai trazer para si muito conhecimento, mudar a relação com a menstruação e vai poder passar para alunos. O começo nunca vai ser ideal quando a gente está numa quebra de uma cultura dentro da sociedade, mas vai acontecer, gente. Então, o melhor caminho para qualquer mãe, para qualquer educadora, para tia, para qualquer mulher falar sobre a primeira menstruação com meninas é ela olhar para a relação dela com a menstruação. E essa é uma preocupação que quem tem não erra, porque não tem certo ou errado. O que acontece é que como a maioria das mulheres no mundo sofrem com menstruação e desconhecem tudo isso que eu explico, elas acabam falando para outras meninas que isso é ruim, que isso é para sofrer, que isso é difícil, que isso é aquilo outro. E acabam repassando uma cultura de dor e de sofrimento, de rejeição com a menstruação. Enquanto que se a gente muda como a gente vê isso, a gente muda essa relação, a gente vive melhor com o ciclo menstrual e, consequentemente, a gente vai falar melhor sobre isso para quem quer que seja. Então, quem não assistiu ainda a aula
o ciclo menstrual oráculo, aprenda a usá-lo a seu favor, ela é de presente, é só escrever oráculo aqui nos comentários, que eu vou mandar por e-mail, por mensagem privada, a página onde vocês colocam o e-mail para eu poder mandar aula para vocês assistirem, tá? Para quem é educadora, para quem trabalha com mães, eu faço esse trabalho, tá? Eu faço esse trabalho em círculos de mulheres. Então, se você tem um grupo, uma comunidade, uma escola, quer levar esse trabalho, você pode me mandar uma mensagem privada que a gente faz um trabalho personalizado para o lugar, para o ambiente, para o grupo. De repente é um grupo de mães, já fiz em escola, né? Já fui falar em universidade para ginecologistas, já fui falar na POSP para professores do estado de São Paulo. Então a gente faz esse trabalho. Agora é muito importante que a gente veja isso no futuro, dentro das políticas públicas menstruais. Quebrar essa cultura de rejeição e de dor com a menstruação, porque entendendo a gente entende por que dói. O que essa dor está falando a meu respeito? Por que eu fico tão irritada? O que essa irritabilidade está me trazendo, né? Para quem sofre com TPM, cada sintoma está falando algo a seu respeito. A gente precisa entender isso, né? Gente, hoje eu já vou encerrar, porque hoje, como eu disse aqui no começo, hoje eu estou com dor, porque eu pequei na minha alimentação no fim de semana. Tô no meu 3º dia de menstruação e a minha endometriose resolveu dar um gritinho aqui pra mim hoje. Olha, filha, por que você foi comer tudo isso que você sabe que não faz bem? E aí a pessoa minha que tava lá na TPM fala assim, nossa, mas eu tava com tanta vontade. E aí o prejuízo fica maior e é assim que a gente vai mudando a alimentação, viu? Observando, sentindo e cuidando. O que vai acontecer? A hora que eu ver sorvete de novo, eu vou lembrar da dor que eu tô agora. E aí eu faço a seguinte conta. O que compensa mais? O prazer momentâneo do sorvete, que eu posso substituir por outras coisas. Não é sorvete, mas eu posso substituir por outras coisas. Ou eu passar a minha menstruação com leveza. Todo mundo já sabe, né? Passar a menstruação com leveza é impagável. Mas eu tô aqui pagando pato hoje. Então eu já vou encerrar porque o meu corpo tá pedindo bastante recolhimento hoje. E eu acho que em 20 minutos eu passei o recado sobre como falar, como passar a visão sobre a primeira menstruação para as meninas, né? Mulheres, amanhã, quarta-feira, eu tô aqui de novo às 8 da manhã com mais um bate-papo ao vivo. Então, vou esperar vocês. E sempre às sextas-feiras eu faço perguntas e respostas ao 12:30, tá? Então, quem tem dúvidas é só estar aqui, 12:30, horário de Brasília. Beijo no coração e até amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.